Só muda o nome, só muda o endereço, mas os problemas... Agora eu vou começar a rir. Ai... Vamos lá. A few moments later. Gravando. Só muda o nome, só... A few moments later. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal e nós vamos dar continuidade à nossa série. Só muda o nome, só muda o endereço, mas os problemas São os mesmos. Então vamos dar continuidade aqui. Separamos uma pergunta muito legal para você que tá aí. Vai poder depois assistir esse vídeo e pensar aí no que a gente vai deixar das várias dicas para você. E nesse episódio nós vamos ter aqui uma pergunta muito, não digo polêmica, mas que todo mundo já passou por isso. Você já pensou em desistir porque não tem resultados no Instagram? Nossa, quantas vezes? Muitas vezes. De chegar assim, ter vontade de abandonar mesmo e de achar que não é pra mim. Acho que o sentimento mais democrático, ou que atinge o maior número de pessoas, é o sentimento de ter a certeza de que isso não é pra mim. E o que eu acho também, né, que lá no início, né, quando a gente estava começando, um ponto que foi assim muito forte era a falta de clareza, né, a falta de clareza sobre o que a gente quer com os nossos clientes, como a gente vai atingir aquela meta, né, então ter clareza no nosso conteúdo, no que a gente quer passar para o nosso cliente, ele é fundamental, né, Ju? É pensar que são desafios, né? Entender que você está explorando um terreno que não é seu, que você não tem conhecimento, né? Isso partindo ali do princípio que você está começando o seu negócio nas redes sociais, né? Então, que está dependendo do orgânico, está dependendo de fazer publicação todos os dias, material todos os dias. Então, a gente está partindo por essa referência. Isso, né? Então, é normal que nesse momento todos cheguem a essa conclusão de que não é para mim. Mas, entrando... nesses pontos que a Nélida traz para nós, de entender o seu negócio, entender o seu público, isso já começa um direcionamento ali de conteúdo e te leva a uma expectativa de que há um tempo, há um tempo, é necessário dar tempo ao tempo. Então é natural que o trabalho, o conteúdo ali, o seu marketing, a sua publicidade, ele é bem feito e está sendo feito cada dia um pouco mais, ele vai trazer resultado, isso é fato. E o que eu percebi também lá no meu início, que a gente começa a ver que precisamos de ajuda, saber, conhecer mais sobre a ferramenta, ter outros conhecimentos que também vêm de fora. Então eu comecei a perceber isso no meu negócio, que eu precisava estudar mesmo, de fato. Eu ia dizer exatamente essa palavra, estudar. Isso. Tava aqui, ó, na ponta da língua. Nós precisamos estudar porque a gente precisa aprender como fazer, como aplicar, né? Como a gente vai executar. Porque não é só simplesmente postar por postar, né? E muitas vezes as pessoas que estão ali, os empreendedores ali que estão iniciando no mundo digital, existe uma sequência, existe uma lógica, existem estratégias para que a gente possa chegar com mais seguidores, crescer a sua base de clientes. Chegar a ter venda. Isso, só que daí a gente precisa também ter essa noção que a gente precisa estudar, né? A gente precisa aprender. Me lembro até do versículo que fala sobre não confiar no seu próprio entendimento. Mas para eu conseguir encaixar aqui no nosso contexto, é pelo fato de que a gente entra na internet com base nos achismos. Eu sei que é só fazer isso e vai dar certo. É só fazer uma dancinha. É só fazer o que está todo mundo fazendo. Mas a gente está falando de negócios, né? E o negócio, a gente não pode depender do achismo. A gente precisa expandir o entendimento, expandir a nossa mente, né? Porque a gente está... Lembra a expressão que eu usei antes? Nós estamos explorando um novo território, né? E apesar de ser uma extensão do nosso negócio real, o digital é um novo cenário, né? É um novo campo ali de batalha do trabalho, do negócio de cada um, do nicho, do segmento de cada um, né? Então, você se preparar entendendo que existe um tempo, você desenvolver um cronograma com curtas metas, pequenas metas, né? Isso vai te levar a resultados surpreendentes, ainda que em curtos prazos, né? Então, é importante entender que o desistir, a vontade, o sentimento, é porque lhe falta algum conhecimento, lhe falta algo, né? Que pode ser uma atitude correta, que pode ser uma organização, às vezes a falta de organização. A gente trouxe no vídeo anterior,
Não, na série 2, né? Isso. Acho que na série 2 que a gente trouxe sobre disciplina de criação, a série 3. Isso, foi nosso vídeo anterior. Nosso vídeo anterior, na série Isso, 3, que você vai poder assistir. No 1, a gente fala sobre conhecer o seu público. Então, quando você tem conhecimento, abre, né, expande o teu entendimento ali sobre um território novo que você vai explorar e você sabe bem o seu negócio, você já está bem alinhadinho, bem afiado, né, já com um cronograma, linha editorial, você não passa mais por esse episódio aí de desistir ou do sentimento de querer desistir, né? Uhum. E até porque você já vai estar mais preparado, né? E quando a gente consegue ali executando essas pequenas atividades, você vai vendo os resultados que já vão surgindo e você vai ficando mais motivado para conseguir outras novas metas, né? O que sempre a gente fala também é que o resultado ele não vem do dia para noite, né? Os resultados eles não são rápidos, visivelmente eles não são rápidos, a não ser que, né? De modo geral, né? Isso, de modo geral. Porque a não ser que um vídeo viralize, isso, a não ser mas que não foi aconteça algo intencional. extraordinário. Aconteceu e você vai ter que estudar por que ele viralizou para poder trazer o alinhamento desse vídeo que viralizou para os teus próximos. Com né? certeza. E até porque foi falado no vídeo anterior, quando o vídeo viraliza, o teu Instagram também vai ter que estar preparado para receber essas pessoas, que vai ser muita gente entrando ali. E aí, você já tem conteúdo, né? Esse conteúdo tá voltado para o seu nicho ou ele tá um conteúdo jogado ali simplesmente É interessante, ali, né? A tua vitrine, a tua sequência ali de apresentações, de postagens, isso é interessante para o público que vai passar a acompanhar ou a audiência vai se interessar por isso, né? Então, sabe aquela história de que ou tu mantém a pose só se tu dá conta de suportar, né? Então, só se dá conta de manter mesmo independente da situação. Se tu não tem como manter, então volta, dá uns passinhos para trás, começa direitinho, faz tudo certinho, pelo começo, dê tempo ao tempo, produz os conteúdos muito bem alinhados, né? Tem um cronograma, defina a tua linha editorial, porque daí o resultado vai vir e aí você tem suporte, né? Você consegue manter a tua pose, entende? Você consegue ter estrutura ali para oferecer de modo que esse público que vai se chegar, ele vai ficar. Exato. Até porque o resultado, ele é uma construção, né? Ele é uma construção, ele não é mágica. Então, você tem que ter essa consciência que você vai levar passo por passo e devagar, né? Então, você tendo isso em mente, vai vir, talvez, momentos que você vai ter vontade de desistir, mas se você tiver a constância ali no seu dia a dia, com o conteúdo, com os stories, né? De forma geral, você vai tendo resultados, e os resultados vão vir, né? Tem a questão também que me faz pensar que, às vezes, a pessoa chega no cenário de querer desistir porque ela não evoluiu, não chegou no ponto ali de produzir os conteúdos porque ela tem medo, tem vergonha. Isso, o medo e de aparecer. isso trava muitos negócios nas redes sociais. O medo de aparecer, o medo de se expor, o medo do julgamento, né? De não saber falar bem, ou não sabe, de travar na frente da câmera. Então isso leva muita gente ao sentimento e à vontade de desistir. E também o medo paralisa, né? Quando a pessoa pensa, né? Vou gravar um vídeo, mas meu vizinho vai ver, mas fulana vai ver. Você vai travar e você mesmo vai paralisar. Ou bloqueia. Então, você tem que entender que você é a sua marca, né? Eu sou a minha marca, então eu sou o rosto do meu negócio, a Ju é o rosto do negócio dela. Se ela não aparecer, o negócio vai acabar ficando escondido, né? E quem não é visto não é lembrado. Né? E lembra que você é seu maior ativo. Né? Então, pense que você precisa de você para que o seu negócio vá para frente. Lembra que quando tu começou o seu negócio, tu sentiu medo também. Com certeza. Sentiu insegurança, pensou várias vezes em desistir, tinha dúvida se realmente valia a pena ou não, se ia dar certo ou não. Né? Mas aí você teve que se colocar numa situação de encontrar garra, coragem e permanecer para chegar até aqui onde você chegou. Ainda que pode estar em trancos e barrancos, mas você precisou seguir em frente mesmo sentindo medo. Com certeza. Então, às vezes tem pessoas que não vão ter familiares para apoiar, mas de repente vai ter um amigo, uma amiga para encorajar. Isso é legal, né? Quando a gente senta à mesa junto com pessoas que nos encorajam, que né, falam às vezes o que a gente precisa, né? Vai te dar motivação. Isso vai te dar um gás, né? Para você continuar. Então, isso é importante, estar com pessoas que tenham a mesma mente que você. Exato. Então, sobre medo, a gente consegue trazer até algumas dicas ali de superação ou que você pode experimentar para começar a te destravar. Lembra que qualquer superação, ela não acontece de um ponto direto do A ao B. Ela não acontece de um dia para a noite. Não é uma linha reta, né? A superação, elas são tentativas
acertos e erros, ou erros e acertos, até que chega um momento de que está tão bem desenvolvido que tu consegue passar por cima daquele problema, desafio, o que for. Então, tudo que você treinar, você vai alcançar bons resultados, né? Dicas muito práticas para você que sente medo ou vergonha, por exemplo, é de você trazer vídeos que tenham um aspecto humanizado, mas que não precise mostrar o seu rosto, né? Faz bastante isso no meu trabalho, Faço né? bastante. Eu deixo aparecer as mãos. Às vezes eu nem apareço nos stories, né? Às vezes, né, a pessoa também não quer aparecer, eu digo, eu vou ali, gravo o vídeo, mostro as mãos. Então isso também vai de pessoa para pessoa. É uma forma que eu gosto de fazer e elas gostam de assistir. Elas me mandam, que legal, o que você está fazendo hoje, né? E acabam interagindo. Então isso é legal. Então, é uma ideia, né? Você trabalhar com as mãos, tudo que apareça, uma parte da pele, uma parte do seu corpo, ele já vai trazer um indício forte, uma percepção forte para quem está assistindo de que é um vídeo humanizado. Todo vídeo, todo material que não apareça nada, que seja de referência ao corpo, ele tende a não gerar proximidade com a audiência, né? Então ele tende a ser um vídeo neutro. Sim. Então ele não traz assim essa proximidade. Uma ideia boa também que você pode experimentar, eu fiz muito disso, né, anos atrás, era algo que eu fazia ali a fio disciplinadamente, porque sou manezinha, e aqui é a nossa região da Grande Florianópolis, né, quem já falou com o manezinho sabe que fala muito rápido, tem uma dicção que é difícil de entender, então eu escutava isso dos meus próprios pais, calma, respira, começa tudo de novo, porque era e não se entendia o que eu falava e não era uma fala pausada, né. Então eu precisei treinar, porque meus primeiros trabalhos ali, que já fazem anos isso, mas os primeiros trabalhos eu já era estimulada a desenvolver uma boa comunicação. Então, é só pegar uma caneta, um lápis, o que você tiver aí bem simples, colocar entre os dentes, manter apertado, né, a mordida, manter a mordida, e você pegar um livro, um texto, qualquer coisa, e você começar a ler com a caneta na boca, né? Então, vou ler a nossa pergunta, né? Você já pensou em desistir porque não tem resultados no Instagram? Então, você precisa ler ao ponto que dê para entender, que a pessoa que iria ouvir, ela consiga entender na primeira fala, que você não precisa repetir. Isso vai treinar, vai te dar, vai acalmar ali a ansiedade, até para quem tem muita ansiedade na fala. Quando a gente vai gravar um vídeo, a pessoa que tem medo ou vergonha, ela tende a ficar ansiosa, ela tende a ficar nervosa, e isso pode atrapalhar, isso pode dificultar a respiração dela na fala e assim as pausas também. Então, esse exercício, ele vai trabalhar toda a tua articulação, vai trabalhar toda a tua concentração, vai tirar o foco do nervosismo, vai tirar o foco da ansiedade, vai tirar o foco que você está de frente para a câmera, vai tirar o foco de todos aqueles pensamentos que norteiam ali a tua mente de quem vai assistir, será que vai estar bom, será que eu estou bonita, será que eu não estou, entende? Então, você vai desenvolver exercícios práticos que vão estimular uma ótima comunicação, uma perfeita dicção e habilidades ali para você se expor. Tá? Então, faça esse exercício pelo menos ali todo dia, de 1 a 2 vezes por dia. Pegue livro e morda, mantenha a mordida e fale cada palavra de modo que você gesticule toda a sua face, tá? Isso daí vai ser, olha, faz exercício e depois conta pra gente nos comentários se você testou, porque dá um resultado enorme, assim. E pra quem também é tímido, assim, eu sou uma pessoa bem introvertida, né? Então eu colocava o celular na frente ali e eu fazia resumos de livros, eu li um capítulo e eu botava o celular e eu ficava falando, né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo e entendendo que é uma coisa tranquila de se fazer. Vai vir pensamento que às vezes assim, meu vizinho vai ver, minha vizinha vai ver, minhas vizinhas todas sabem que eu faço vídeo, me acompanham no Instagram. E hoje eu não tenho mais vergonha, mas eu comecei assim, eu botava o celular. A gente chega ao ponto de ligar aquele botãozinho lá a gente não pode falar o palavrão aqui, mas ficou ruim, ficou péssimo, vou gravar de novo. Era sempre assim, não ficou legal. E hoje não, hoje já tá bem mais tranquilo, né? Então, com o treino, a gente vai melhorando e vai cada vez ficando mais tranquila, né? Lembrei de quando adolescente, a época que a gente tava, que era novidade pra nós aqui em casa, de ter o telefone fixo, né? Então, eu tinha um pânico quando o telefone tocava, porque eu não sabia o que falar quando eu fosse atender o telefone. Sim, eu não sei se alguém já passou por isso ou não, porque eu não sei se as novas gerações, porque elas já nascem com o celular na mão. Então, nós que não somos mais tão novinhas, assim, eu lembro de passar por isso. E eu tinha pânico. Era de pegar o telefone quando tocava e não falar nada, porque travava. Isso. Então, você pode talvez ter essa sensação ou travar, assim, quando começar a gravar. Porque se você tá testando, tá fazendo ensaio, tá tudo bonitinho.
ligou, que tu sabe que ligou para gravar, que agora tá valendo, você trava. Então eu comecei a ensaiar como eu deveria atender as ligações de casa. Isso. Oi, bom dia. Oi, aqui é a Ju. E respira, escuta. Então, esses ensaios me levaram a atender o telefone e não passar mais vergonha. Porque a vergonha não era eu tentar me comunicar, a vergonha era de eu não fazer nada. É verdade. E às vezes acontece, né? E é natural, mas... É natural. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai adquirindo mais segurança, vai ficando mais firme. Isso vai sendo algo natural do teu trabalho, do teu dia a dia. É isso. Né? E aí tu passa a encarar como desafio. Enquanto você encarar como problema, enquanto for um problema, gravar um vídeo você falando, ele vai continuar com problema. Lembra que a gente falou esses tempos atrás? Sim. A gente tá falando sobre alimentação e tudo mais? Enquanto você encara que a mudança, que a troca é um problema, ela vai continuar sendo um problema. E vai ficar pesado. Isso. Essa troca, essa mudança vai ficar pesada porque ela é um problema, ela já tá taxada na tua mente como problema. Quando você muda ali a chavezinha, você cria novos gatilhos, novas oportunidades de frente para o problema e converte ele em desafio. Com Então a certeza. sua forma de lidar é diferente. Você não tem peso, você consegue dar um pouco de adrenalina, você vai dando um pique, um ânimo. Vai se tornando mais leve com o passar do tempo, Isso, né? e aí você vai vendo pequenos resultados positivos, isso vai te motivando e vai te animando, e quando vê, poxa, ó, tô fera agora. Tô legal, Né? Então tu vai né? sentindo orgulho e tu vai cada vez mais melhorando e aprimorando. Né? Então vai chegar um momento, já não era mais um problema e já não vai ser mais o desafio porque já foi superado. É E agora, verdade. amiga, o que temos? Agora, a nossa próxima pergunta. O que me falta para transformar seguidores em clientes? Tomar um café. Ai, meu café Vai acabou. ficar para o nosso próximo vídeo. Ah, então tá bom, dá tempo de eu fazer um cafezinho. Dá sim. Então, você que tá aí, tá gostando desse conteúdo, né, Ju? Diz pra nós se esse conteúdo, se ele tá fazendo sentido pra você. Coloque pra nós a sua dor, qual que tá sendo a sua dificuldade aí no seu empreendedorismo. Deixa aqui nos comentários, porque isso vai nos motivar a trazer oportunidades de fala, de soluções, de dores, exatamente sobre aquilo que você tá compartilhando aqui com a gente. Então, deixa aqui no comentário pra nós que vamos ler tudo. Nós adoramos essa interação e a gente vai entender que tá sendo relevante, né, que tá fazendo sentido aí pro outro lado. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, Tchau. tchau.